Boa noite a todos. Agradecendo mais uma vez a oportunidade de estar aqui, tá? Muito agradecida. E como o título a Martinha já falou, Vós, o que dizeis, que nós vamos falar sobre Jesus. Então, para mim dar início à nossa conversação, ao nosso estudo de hoje, nós vamos nos posicionar como nós conhecemos Jesus. O que sabemos de Jesus? O que até a data de hoje, nós já ouvimos, nós já estudamos, como está, né, o nosso relacionamento dentro de tudo que até hoje nós já sabemos de Jesus. Que à primeira vista, quando ele fala assim, vós que dizeis, né, está lá em Lucas fazendo essa pergunta, aí eu começo assim, nos questionando que tudo na vida da gente, né, seja trabalho, seja relacionamento, seja de que natureza for, a primeira coisa que a gente faz é querer saber conhecer. Se é namoro, se é relacionamento, afetivo, alguma coisa, qualquer situação, trabalho, né? A gente vai chegar para um trabalho, a gente tem que saber nas minúcias o que a gente vai fazer. A mecânica, é trabalho de pedreiro, seja de que natureza for. A nossa busca, primeiramente, é saber o que é, como que é, e de qualquer forma, é buscar conhecimento. Jesus, ele veio para nós sabemos, é o nosso irmão maior, mas lá atrás, eles questionaram muito. Nós sabemos na história dele que ele passava de cidade em cidade, dando seus ensinamentos, e muitas das vezes ele era até questionado, ele era desacreditado. Então, os historiadores fizeram, naquela época, a gente pode pegar o testamento aí, buscar conhecer bem a história dele, eles falavam muito dele, mas a maioria só falava através da visão que eles tinham. Porque hoje o intelectual, nós sabemos muito que ele está avançando, igual já chegou hoje na nossa década. Mas lá atrás, essa tecnologia que nós temos hoje ainda não existia. Então, era através de outros, ele passava na cidade, passava isso, até que acontecia uma situação que essa pessoa chegou para ele e perguntou, e vós, o que você sabe de mim? O que eles estão falando de mim? Aí uns falaram assim, o senhor veio, falaram que o senhor era uma pessoa muito notável, fascinada, e contava muito a respeito de todas aquelas situações, e esses discípulos, esses profetas, colocaram a história de Jesus, mas só Jesus como pessoa, e não através da sabedoria divina dele. O que Jesus passava em cada cidade e falava, ensinava aqueles povos, os historiadores colocavam lá dentro dos livros que eles escreviam a respeito de Jesus, só a visão deles do intelecto. Então, eu quero trazer para nós hoje esse conhecimento de Jesus mais espiritualizado, que o que eles colocaram na história era feitos que Jesus curava o cego, Jesus fazia um montão de situações, e que Jesus chegava até levar algumas situações de política, alguma coisa, e nada disso acontecia. Então, a gente sabe de algumas passagens de Jesus que ele fez, em muitas situações, ele não era visto uma pessoa que levava amor, que levava entendimento, que só levava discórdia. Então, quando na passagem de Jesus, no Evangelho mesmo, fala que ele não veio trazer a paz, ele veio trazer a espada, e que na hora que ele está naquele desafio, que chamam ele, que ele está lá na multidão, Jesus, a sua mãe está lá fora,
quem é minha mãe, quem é meu pai? E ele estava abraçado com toda aquela multidão. Então, tem várias passagens de Jesus, se a gente não procurar conhecer mesmo aquele feito, aí eu disse, meu Deus, não pode ser. Ele é uma pessoa tão maravilhosa e fazendo nenhuma situação no templo, né? Aquela passagem do templo. Será que Jesus realmente chegou lá tampando aquelas coisas tudo e falando que aquele povo todo, que ali não era o lugar daquela situação de vender isso ou aquilo? A gente sabe que, se a gente for buscar fundamento, não é nada daquilo. Então, esses historiadores, né, lá naquela época, em Israel, que leva os discípulos para que lá tivesse, ali ele fazia aquela reunião onde pudesse levantar a divulgação da Boa Nova. Então, Jesus já tinha um tempo que estava lá, ele era um ministério público. Então, ele faz essa indagação aos discípulos. Primeiro, o seguinte temos que dizer aos homens: que os homens falam que eu sou? O que esse povo está falando de mim? Aí, a resposta dos discípulos que acham que você é, um fala que você é Elias, outro fala que você é Jeremias, é um dos profetas, enfim. Ninguém está entendendo bem quem é o Senhor. Ninguém está entendendo bem a particularidade da sua tarefa do modo geral. E a multidão ficava encantada quando Jesus aparecia, porque ele falava amor, e aonde ele passava, ele dava seus ensinamentos, né? E envolvia aquele povo, né, na sua condição própria de esperado divino, que era o próprio Messias. Então, a resposta da multidão era ela. Aí Jesus volta, então, para um dos discípulos e pergunta, que aqui, né, fala para a gente, vamos no versículo de Lucas, no capítulo 9, e pergunta, e vós, quem dizeis quem eu sou? Uma coisa é a resposta da multidão, que era contraditória, era volátil, era volúvel, e as suas interpretações e suas opiniões. Então, uma coisa era a resposta da multidão, agora outra coisa era a resposta de quem realmente conhecia Jesus. E compreendendo isso no nosso dia a dia, essa indagação, e onde Pedro fala, e você, Pedro, quem fala que eu sou? Aí Pedro responde, tu és o Cristo, Filho de Deus, vivo. Jesus então diz, bem-aventurado és tu, porque você és tu, porque você falou que né? Não foi você quem disse, nem o seu sangue te revelou, e veio dizer assim, da inspiração veio do meu Pai que estás no céu. Então, Simão foi um instrumento, né, um médio de desaviso superior de Jesus. Então, Cristo, ele veio para a gente, trazendo a ordem básica da Gênesis, que ele deu uma missão que veio trazer o Espiritismo para nós. Né? Então, a missão de Jesus é representar o Criador. E ele veio para trazer o Evangelho para a gente, Rede Viva. Ele, em suas lições, analisando, dá graças a Deus, né, nas lentes do Espiritismo, que trouxe essa doutrina tão bendita para nós, que nos esclarece e nos amplia a condição de Jesus nas nossas vidas. Então, que a gente construir essa relação pessoal com ele, é uma relação de confiança, de comunhão, de entendimento, de fidelidade. Então, todos os ensinamentos de Jesus, eles nos proporcionam e nos dá condição de nós trazer dentro de nós e melhorar principalmente a nossa condição moral. Porque nós sabemos que o nosso lado material, ele nos dá a condição de viver no planeta terreno, porque sem esse corpo, a gente não ia dar-nos conta de conhecer todas as coisas, esses ensinamentos maravilhosos. Nós temos necessidade da nossa casa, do nosso carro, de tudo que é material, mas nada em excesso. E hoje, muitos dos nossos irmãos ainda estão em busca das realizações materiais e muito distante de realmente
da evangelização que nós temos que ter, do nosso lar espiritual. Porque nós sabemos que essa é a verdadeira vida. Porque nós temos certeza que a morte não existe. Que a nossa condição aqui de estar passando no plano terreno é de nos edificar a cada momento, a cada situação que nos é oferecida. Então, por isso que nós estamos aqui encarnados. Por isso que nós estamos nos nossos relacionamentos. Por isso que nós estamos vivendo em sociedade. Por isso que nós sabemos que o outro, seja de que natureza for, consanguíneo ou não, ele é nosso irmão mais próximo. E esse relacionamento, através do nosso próximo, é que nós vamos aprender muita coisa do lado espiritual. Porque sem essa visão, fica muito difícil, muito delicado nós vencermos as nossas angústias, as nossas aflições e todos os nossos processos. Então, nesse evangelho, né, que Jesus, nessa condição, é lógico que o intelecto faz falta. A gente não chega em lugar nenhum sem conhecimento. Se nós não buscarmos livros, histórias, ensinamentos, para a gente poder fazer o nosso balanço. Então, como nós conhecemos Jesus hoje? Eu fui lá no Jerônimo Mendonça, vi uma palestra, falou maravilhosa, falou sobre Jesus, falou sobre os ensinamentos, falou sobre o Evangelho, mas o que esses ensinamentos entrou dentro do meu coração? A gente lê. Tem cada obra maravilhosa, os ensinamentos básicos, que nos leva a viajar naquele momento que a gente está lendo, mas acabou a leitura e o nosso relacionamento na sociedade. O que essa base, o que esses ensinos trouxe para nós de mudança? E aonde que entra a tolerância? Aonde que entra a bondade? Aonde que entra o perdão? Aonde que entra nos colocarmos no lugar do outro, quando o outro nos desafia? Porque a nossa vida é cheia de desafios, gente, a cada minuto. É vencendo um desafio um após outro. Quando a gente tem aquela consciência que alguma situação nossa a gente deu conta, chega a outra. Será que Jesus está nos punindo? Não. São processos que ele coloca em nossas vidas para que o outro nos condiciona a saber o verdadeiro amor de Jesus. O verdadeiro amor dele, o verdadeiro ensinamento dele, ele nos dá a base. Mas nós ainda somos tão pequeninos ao meu problema maior. Marquinhos, você não sabe o que eu estou passando. Eu vou chorar no ombro do Marquinhos, vou pedir para o Marquinhos lá de Gerando, conhece bastante. Marquinhos, dá para você fazer um atendimento fraterno comigo? Esse atendimento, ele é muito válido. Porque dentro desse relacionamento, desse atendimento, muitas das vezes a gente até, naquele presente momento, a gente consegue dissolver alguma coisa que aquela pessoa está passando no momento. A gente fala com a pessoa, dentro da nossa base, que a gente já conhece, vai lá, vai tomar um passe, vai tomar uma palestra. E muitas das vezes a pessoa até vem tomar um passe, mas quer resolver aqueles momentos dela ali, aquela angústia. Não sei quantos de vocês aqui são médicos psicofônicos, mas no início dessa situação da gente, a gente passa por N situações, até chegar ao entendimento do que realmente está acontecendo com a gente. Então, é através de base, através de conhecimento. E na nossa sociedade, o nosso mundo, o nosso planeta, a nossa família, nossos amigos, a nossa sociedade, ela nos faz a cada momento de conhecimento básico, qual que é o objetivo nós de estarmos aqui encarnados, vai nos mostrando a cada etapa. E esses ensinamentos Jesus traz para a gente. A gente pegar o Evangelho, está tudo lá. Mas será que a gente realmente está sabendo vivenciar as lições que ele deixou para a gente?
Então, a gente sabe N maravilhas de Jesus. Se a gente pegar o Evangelho, pegar muitas palestras, muitos estudos aí, quantas histórias, né, a gente conhece de Jesus? Quase todos os processos de Jesus a gente sabe. A igreja, o catolicismo, muitas das vezes, ele traz para nós essa caminhada, essa trajetória de Jesus. Mas não é só ele morrer lá na cruz, que foi a base, não, gente. Ele deixou um ensinamento maior para a gente. É a nossa convivência, é o nosso relacionamento. É olhar no olho do outro, do irmão, na hora que ele chega para a gente, pedindo socorro, é a gente deixar a nossa dor, nossa tarefa do lado e socorrer aquela pessoa, atender aquela pessoa. Mas como é que está o nosso mundo hoje? A pessoa chega justamente naquele momento que nós estamos atravessando um problema nosso delicado. É fácil deixar o nosso problema para poder com o de outro. Quantos de nós já passamos esse processo? Ou muitas das vezes a pessoa está ali falando e a gente diz assim, não, o meu problema é maior, a gente não nem se abre o coração nesse momento para poder atender essa pessoa que nos chega. Então, falar um pouquinho quase do passe. O passe, quando a gente encontra numa situação dessa, quando a gente encontra com alguém, o que a gente sabe do passe? Passe é transfusão de energia, operando o campo celular, está lá na musiquinha. Então, é essa troca de energia. E nessa hora a espiritualidade está nos ajudando e está dissolvendo talvez até aquela angústia da pessoa, aquele processo da pessoa ali. Mas a gente está sendo intermediária. Por quê? Porque a gente já conhece. Então, a quem muito foi dado, muito será pedido. Nós já conhecemos muito de Jesus, muito de seus ensinamentos. Mas até onde nós estamos deixando esse conhecimento trazer de nós, sair de dentro de nós, para nós acolhermos o outro? Então, a gente, para poder entrar na essência da vida de Jesus, né, da sua mensagem, que ele legou para a gente, sem considerar o aspecto transcendente espirituais. E ali vinculado, nós não temos como se estivesse resolver uma equação. Então, quando a gente quer resolver alguma situação de matemática, a gente vai lá, 2 mais 2, multiplicação, isso e aquilo, a gente até resolve. Mas esse condicionamento da espiritualidade, de coisa que a gente não pega, esse processo que a gente não pega, que é o doar amor, doar tempo, doar atenção, que a gente sabe que nessa hora, esse momento, está tendo um processo ali. Então, é esse trabalho que nós temos que ter dentro de nós, né, da nossa situação, porque para nós chegarmos até lá, a gente tem que vencer muita coisa dentro de nós também. Tem que vencer nosso orgulho, vencer nosso egoísmo, achar que o nosso problema é maior, ficar só olhando para o nosso próprio umbigo. Então, são esses processos que nós, encarnados, temos que vencer várias vezes, para a gente poder dar um passo, para poder entrar naquela condição que Jesus, muitas vezes, fala para nós em mensagem. Vós sois Deus, vocês podem fazer muito mais. Então, a cada mensagem de Jesus, a cada ensinamento dele, a gente tem muitos e muitos processos para a gente vivenciar e tirar de dentro de nós. Porque, igual eu estou falando aqui, os historiadores, eles viram Jesus simplesmente muita coisa só pela visão histórica, considerando ali só, e não considerando ali o aspecto transcendente dele. E aí chega a imagem de Jesus, né, que é a projeção da criatura, que analisa as suas ideologias, com as suas preconcepções, com as suas visões do mundo. Aquele Cristo que chega com o produto dele mesmo, com a sua visão limitada. Então, como é que nós estamos vendo Jesus em nossa vida? Tem maravilhas de ensinamentos através dele. Mas o sair desse ensinamento, dessa base que a gente já estuda, que a gente já escuta, que a gente lê, que a gente procura, e muitas das vezes a gente, né, tem aquela noção, aquela consciência, puxa vida, eu já conhecia isso, por que eu não calei? Por que eu não fui mais além?
Ah, mas da próxima vez, se Deus quiser, eu vou vencer. A próxima vez chega e a gente cai de novo. A gente ainda somos falhos, porque a gente está pensando, tenta melhorar muito mais o nosso conforto material ainda. Porque o desapego em muitas situações ele é difícil. Ele é difícil. É só o meu problema, a minha situação, a minha família, o meu pai, meu marido, tudo meu. E a gente esquece que é o nosso. Se a gente ampliar o nosso horizonte, ampliar a nossa visão, é o planeta inteiro. Quantos de nós vamos deitar, a gente pede para a família da gente, pede para fulano, pede para o parente mais próximo, e aqueles que estão vivendo lá na guerra, e aqueles que estão passando por aqueles processos desastrosos lá. Será que a gente pensa, numa hora da gente fazer essa comunhão, pedir pelo nosso planeta, pedir para essas pessoas que estão em guerra, pedir para essas pessoas que estão fugindo, gente, dos espaços dele, da acomodação dele, porque aonde o espaço onde eles estão vivendo mais já não está tendo condição. Então, se a gente não pode dar o nosso material, vamos pelo menos fazer a nossa prece. É isso que Jesus quer da gente. Um pouquinho de consciência que nós já estivermos dentro do nosso coração, nos deixa expandir. Porque a nossa prece, a nossa oração, ela é feita de coração mesmo, de corpo e alma, ela transcende o nosso universo, a gente sabe disso. Aonde quer que a gente emana o nosso pensamento, fazemos o nosso pedido, ele chega. A gente tem essa consciência, nós temos essa certeza. Então, né, aqui a gente mostra, né, o nosso orgulho, que é a ideia estabelecida, que a gente não abre mão, muitas vezes, de muitas coisas nossas. A gente acha que a nossa ignorância, sem reflexão dessas mudanças nossas. E os nossos valores? Né? Agora, a gente não deixa, muitas das vezes, naquela ânsia de querer aproveitar a vida. Ah, não, agora estou com tantos anos, já fiz tudo, família formada, já estou quase indo embora, agora deixa eu aproveitar minha vida. E muitas das vezes esse aproveitamento da vida, ele se embarca do lado material. E ele não se prepara para o retorno, que sabemos que todos nós vamos uma hora, um dia. Por que nós estamos nos preparando, espiritualmente falando? Que o corpo vai ficar. O corpo vai ficar. Quem trabalha em reunião mediúnica sabe dos processos que se passa dentro de uma reunião. É um pedindo socorro, é outro querendo resolver uma situação aqui ainda do terra a terra. Mas nós já sabemos essa consciência. Ó. A base está tudo aqui. Os livros dos Espíritos mostram tudo para nós. Os livros dos médios mostram tudo para nós. Como é que nós estamos preparando o nosso retorno? Será que a gente vai querer dar trabalho ainda? Nossos irmãos que vão ficar aqui para poder receber a gente e resolver problema nosso, material? Não, não vai ter jeito. A gente já tem base. A gente já não pode ficar mais no apelo. Então, a vivência nossa, ela tem que ser mais espiritualizada do que material. Então, a gente, muitas das vezes, tem nessa compreensão, nessa cegueira, de viver mais a nossa vida do agora e não nos evangelizar. E há muito tempo Jesus falava para a gente, glória te dou, Pai, porque ocultaste desses sábios pequeninos o entendimento de revelar realmente quem eu sou. Então, nesse pedacinho aqui, ele fala para nós que quando Jesus falava exatamente, ele falava para aquelas pessoas humildes, ele não falava para os sábios. Muitas das vezes a gente já sabe bastante, muito, até através do Evangelho, através do livro dos médios, a gente decora, sabe tudo de ponta a ponta, todas essas situações aqui. Mas e a vivência? E a vivência com aquele que está apontando o dedo na nossa ferida, aquele que muitas das vezes nos cobra atitude? Puxa vida, você fala tão bem, mas na hora de você vivenciar, né? Olha só como é que você atendeu, olha como é que você falou com seu neto, falou com seu esposo, falou com aquela amiga. Então,
E muitas das vezes, gente, o intelecto, ele é necessário na nossa vida. Ele é necessário. Mas a espiritualização dentro de nós, essa vivência, o ensinamento de Jesus também, ele tem que transcender a muitas situações na nossa vida. Porque senão a gente vai dando tombo em cima de tombo. Erra que amanhã você é mais caridosa. Aí vem o momento de fazer caridade, cadê? Ah, a dona Rita não me ajudou, agora não tem nada não. Mas o que você fez se a dona Rita não te deu ajuda? O que você procurou fazer a sua parte? E quantos de nossos irmãos vêm nos procurar ajuda? Traz a garrafinha d'água, pede para colocar o nome lá na reunião, mas não vem assistir uma palestra, não vem tomar um passe, e quer que a situação melhore. Então, a nossa mudança, nós temos que ter mais esse olhar caridoso para o nosso processo. Mas para muitos, um cara com as ideias legais, está falando de Jesus, ou um revolucionário, ou um político, não consegue ver o Cristo senão na sua sublimidade da sua mensagem. Embora os sábios entendidos, está oculto por essa cegueira aqui, mas está lá nos pequeninos e humildes que conseguem alcançar a alma, né, do Evangelho, que os sábios entendidos, que só encontram imensas consolações, encontram ali o norte espiritual para suas vidas, e encontram a luz dos seus passos. E Kardec vem falar a mesma coisa, né, com outras palavras, segundo o Espiritismo, lá no Evangelho, quando se tratando, né, dos bons espíritas. Ele fala que acerca do Espiritismo, a chave do entendimento está não está no capedão intelectual, mas em número dos títulos da cultura, mas sim no entendimento da essência no âmago do Espiritismo. Isso que Kardec fala para nós. É entender o que o Espiritismo vem mostrar para a gente. Todos esses processos. E a naturalidade do senso moral. Esse é o conceito, um termo que ele, né, cunha e que acha muito interessante. Então, nós vemos isso, né, que no nosso dia a dia, as nossas conversões que temos, às vezes, no centro, na nossa convivência, nos movimentos, corações ali absolutamente singelos e simples, mas de ponto de vista, né, de cultura, porque em muitas situações, gente, a pessoa mais simples traz uma base tão sustentável para a gente, e muitas das vezes ela não tem nem cultura. A gente vê isso mais lá atrás. Quantas pessoas, né, as benzedeiras, a gente tem muitos exemplos, que acolhiam os filhos da gente, faziam uma prece, sem cultura nenhuma, sem saber nem somar quanto que era 2 mais 2, mas bastava olhar para a gente, carregada daquela energia positiva, daquela sustentação, fazia um Pai Nosso, e a pessoa já ficava mais leve. Então, tudo isso são processos. Igual está falando aqui, o intelecto ele é necessário na nossa vida, mas tem que ir além, né? A chave do espiritismo, ao passo que com outra visão do evangelho, com as iniciais focadas no intelecto. Não que isso não seja importante, mas falta aí a fé raciocinada, fé vivida, renovação moral da gente mesmo. E Kardec e os espíritos fizeram isso 1000 vezes ao longo da codificação. Se o espiritismo não nos torna melhores, ainda não alcançamos a sua essência. Então, ele faz com que, através das suas mensagens, nós ficamos melhores na nossa vida. Não cumpriu sua missão no caso da nossa, e assim nós vamos continuar enganados. Então, se tratando, né, daqueles que enchem, né, da multidão, igual falou lá nos discípulos, e eles eram sábios na cultura, nas histórias, mas conhecia pouco de Jesus. Né? E nós? Como estamos nessas condições, né, de ver Jesus, né, enquanto quisermos, na mais variada forma, na forma social, forma intelectual, dentro das perspectivas da nossa vida.
E aí nós vamos entrar, né? Saber, quando ele responde, tu és Cristo, Filho de Deus vivo. Então, a cada um de nós responderemos essa pergunta na nossa vida. Com a transformação, né, do conceito que nós já temos. E muitas das vezes, o que acontece com a gente? Conhecemos muito, sabemos muito, e na hora do nosso aperto, da hora da nossa caída, na hora dos nossos processos, nós chamamos por Jesus. Jesus me ajuda. Todos nós. Primeira palavra, quando a gente está naquele sufoco mesmo, a gente lembra de Jesus. Mas por que lembrar só na hora de sufoco? E durante a nossa caminhada toda, durante a nossa jornada toda, que processo? O que nós estamos fazendo? Por que nós só lembramos dele na hora que a barriga está doendo? Na hora que a gente está passando por um processo delicado em nossas vidas? E essa situação, Jesus está presente naquele problema que não chega. Naquela situação desagradável que não chega. Quem não sabe daquela passagem, que quando bate, que está fazendo, não lembro bem a situação, que ele, pessoas que baixam na porta, vai lá, pede pão, eu acho que ele faz um bolo, uma merenda, mais ou menos assim, gente. Acho que ele uma pessoa fez um bolo para receber Jesus, acho que ele ia visitar alguém. Você lembra dessa passagem, Antônio? É um frango. É um frango que ele prepara. É o frango? Isso. Ele fez um frango para receber Jesus. Aí bateu o meio-dia já Isso. com a coxa. Passou um carro, bateu outro, ele tirou a outra coxa. Passou um pouco, ele tirou mais um pedaço do peito. Aí Jesus chegou, né? Ele estava refazendo. Ah, tá. Não, tá ótimo. Aham. Aí, quando Jesus chegou, eu estou com vergonha nessa. Porque eu preparei um frango assado bonito. O senhor e aqui, ele já está todo, né, cortado. Porque bateram na minha porta e eu dei. Eu estive aqui três vezes que você me recebeu. Então, olha só que lição. Consegui te lembrar, desculpa, mas não era. Tá ótimo. Tivesse. Então. Aqui é uma união de conhecimento. Com certeza. Mas eu só fiz porque o negócio não, mas só está muito baixo. Por isso que ele não tem. Então, a nossa condição de conhecimento, de vivenciar Jesus, é isso daí. Muitas das vezes é através do processo, da condição que chega na gente naquele momento. E muitas das vezes a gente não... Ah, e se fosse nós hoje? Não, esse aqui é de Jesus, não vou repartir, não. Né? E quantas vezes a gente, até a gente mesmo, gente, faz uma merenda, faz alguma coisa, o bolo está partido, a gente lembra, mas e fulano vai chegar daqui a tantas horas, esse bolo é para fulano. E chega uma criança, chega uma pessoa na casa da gente, aí. E como é que a gente age nesse momento? Né? Então, são tudo ensinamento para nós. Então, essa construção da vivência, né, dos ensinamentos do Cristo, dessa imensidade e misericórdia em nossas vidas, então, nós vamos conhecer, dar o nosso exemplo mesmo através de Jesus, não é porque fulano falou, não é porque ela falou, não foi porque ciclano me falou. O que eu, Ângela, vou passar da vivência que eu conheci através dos ensinamentos de Jesus? Então, não é uma cópia. Muitas das vezes a gente faz isso nas nossas vidas.
pega um livro e lê, faz uma coisa e lê, mas será que realmente isso é o que eu estou vivendo? Com o que está em minha volta, com o que eu mesmo projetei para mim, do que eu mesmo já consegui conceber dentro do Evangelho? Né? Então, tudo isso, gente, é a nossa construção, é a nossa vivência. Então, a gente vive, né? A gente não pode viver do que falou a respeito de Jesus, é o que eu realmente já consegui através da minha experiência individual, da minha convivência espiritual com Jesus. E isso vai se consolidando. E isso daí exige muito de nós: estudo, meditação e oração. Aprender a servir, aplicar esses termos mesmo, aquilo realmente que eu aprendi de Jesus. Aí sim, a nossa relação com Ele, essa nossa visão, não será simplesmente por palavras, vai ser, sim, pela convivência acerca de Cristo. É muito bonito, nossa, tem situações, lições maravilhosas, ensinamentos maravilhosos, que muitas das vezes a gente até chora quando ouve, quando lê e quando escuta, mas fica só assim na superfície. Porque na hora que chega a situação para a gente vivenciar, a gente já esqueceu tudo, porque a gente ainda não conseguiu colocar essa situação dentro do nosso coração. Então, sair falando de Jesus sem fundamento não encaixa, né, no espírito que vive aí uma situação desencontrada, sem rumo, e não usar o nome de Deus em vão, a gente também não deve fazer. O que são as dores? Né? São os nossos processos na fidelidade, que é assim que Paulo entendia, que as dores e a palavra são consolo nosso, para a gente poder saber, reconhecer tudo isso. Então, reconhecer a pergunta de Jesus, né, que seja construída com suor, com lágrimas, mas também no clima de fidelidade da fé e esperança, para que um dia nós possamos realmente, com essa sintonia entre palavras e o coração, dizer que nós somos um discípulo de Jesus. E quando falar assim, tu és filho, tu és Cristo, filho de Deus vivo, dizer isso com a nossa, né, vibrando mesmo de coração, com toda essa fidelidade. Então, todas essas situações nossas, gente, falar de Jesus, a gente pode pegar um livro e falar, mas e a vivência? E o sentimento? E o nosso caráter, a nossa caminhada na nossa vida? E se a aplicar, aí sim, com todas essas vivências, com todos esses apontamentos, com todo esse carinho, a gente vai conhecer mesmo a vivência com Jesus. E é o processo meio de atração. E a gente sabe que, a partir do momento que a gente coloca esses ensinamentos mesmo dentro do nosso coração, dentro da nossa vivência, igual foi dado esse exemplo, né, do frango, a gente muitas das vezes ficar só olhando pela nossa situação e não olhar na situação do outro. É viver mesmo só na superfície. É vivenciar dentro de uma situação que ainda a gente ainda tem dificuldade. Eu ainda não consigo ainda perdoar. Eu ainda não consigo ainda ver aquele processo com mais tranquilidade. Eu sei de tudo, eu sei de que essa situação que eu estou vivenciando hoje, eu tenho certeza, se hoje, como Ângela, eu não ofendi a Marta, eu não ofendi o Marco, eu não ofendi São Antônio. Hoje eu tenho essa consciência, mas o meu processo, o meu relacionamento com ele, a minha vivência, por mais que eu tento me aproximar, tem essa repulsão, tem esse, nossa, a gente não consegue chegar próximo. Se eu tenho certeza que hoje eu não criei situação nenhuma que dificultasse esse relacionamento mais próximo, o Espiritismo mostra para mim. São situações de vida passada, que estão me dando a oportunidade hoje de ter esse entendimento e buscar dissolver essa nódia. Quantos de nós já passamos por esse processo, tem dificuldade de relacionar com outra pessoa? Todos nós temos. Todos nós temos aquela
pessoa difícil, aquele gênio difícil. E muitas das vezes o gênio difícil é a gente, que a gente não está enxergando, que é ele que está mostrando essa situação para nós e a gente aponta o dedo. Está chegando fulano, ele tá. Somos nós, não é fulano. Quem de nós não conhece a frase, o outro é meu espelho? O que eu enxergo no outro, de errado, de difícil, é meu, não é do outro. Quantas vezes nós falamos, fulano chegou, fulano tirou a minha paz. Ninguém tira nada de ninguém, não. Ninguém tira condição espiritual do outro. É que nós aqui estamos delicados. Nós que estamos possessos, nós que estamos rancorosos, nós que estamos angustiados, nós que não estamos querendo perdoar, nós que não estamos ainda em querer enxergar o processo que está nos chegando, a gente fala que é o outro. Fulano tirou minha... Estava tão bem, rezei, pedi força a Deus para vencer meu dia caminhou bem, agora, olha só, olha na hora de eu dormir, de eu descansar, olha só o que me chega. Não é o outro que chegou, são processos que chegou. São restaurações que a divindade faz com que chega até nós para a gente poder fazer esse processo. Processo de quê? De amor. Processo de caridade, de enxergar o outro. E a gente fala que é a gente, né? Que é o outro que traz para a gente o problema. Não, o problema já é nosso. Então, muitas das vezes já me aconteceu de ter convivência, relacionamento, só para poder dar um exemplo da situação. Conheci a pessoa, passou por vários problemas, como ainda está passando até hoje. Aí falou assim, não, eu tenho que sair daqui, eu vou mudar, por exemplo, aqui é Santa Cruz, vou mudar lá para lá de Igrejinha, bem distante, porque meu problema vai ser resolvido. Muda. Vai. Aí encontro com a pessoa, 2, 3, 4 meses, e aí, fulano, como é que tá, menina? Não resolveu nada. Você acredita que foi para lá também? Lá também encontrei o mesmo processo. Então, tem uma historinha do Chico, está sentada lá, um fulano lá na beirada lá. Ô, fulano, como é que é o povo daqui? Nossa, mas como é que é o povo lá de onde você vem? Como é que é? Não é tudo maravilhoso. Não, lá, nossa, será uma bagunça, todo mundo fala mal do outro, o vizinho tomando conta disso. Ah, meu filho, aqui também é a mesma coisa. Aí chega mais um com mudança. Como é que é o pessoal daqui? Ah, como é que é o pessoal? Como é que é você? Ah, pessoal lá tudo é assim, né? Eu sou desse jeito, eu gosto de confraternização, gosto de ajudar, então pode vir para cá, que aqui também é a mesma coisa. Então, aonde nós estivermos, vai ser que vai sair daqui para fora, vai dar essa condição. Então, se eu estiver em paz comigo mesmo, se eu estiver pensando no bem, se eu estiver aproveitando as oportunidades de trabalho, sem pensar em coisas adversas, é isso aí que vai chegar próximo de mim. Mas levanta de manhã cedo, faz a sua prece, dá uma topada e já foi a sintonia. Nós somos sintonia. O que eu estou pensando, o que eu quero para mim, vai ser o que eu vou abarcar em minha volta. E isso nós temos certeza. Jesus não fala para a gente? Aonde estiver o seu coração, aí vai estar teu tesouro. O que você está pensando? O que você está querendo? O que você está buscando? O que você está querendo vivenciar da sua vida? Qual que é a sua busca? O que nós estamos buscando? Aonde está Jesus, o ensinamento dele em nossa mente, no nosso dia a dia? Onde estão seus ensinamentos? Então, conhecer ele, temos base. Está tudo aqui. Né? Livro dos Espíritos, então, mostra para a gente quase tudo. Então, o que eu quero para a minha vida? O que eu estou plantando para o meu retorno?
que a gente sabe que nós vamos ter reajuste muitas das vezes até conosco nisso, é a nossa consciência. Nós vamos levar a nossa consciência. Então, meus irmãos, são essas situações, né? Então, Jesus, ele tem que ser vivido para a gente. Com fidelidade, com coração, e trazer ele, os ensinamentos dele para perto de nós, porque como ele nos sustenta, como ele nos traz leveza na nossa vida, através dos seus ensinamentos. Ele nos sustenta muitas vezes. Ele está sempre próximo de nós, mandando intermediários, tanto espirituais como físicos. Quantas vezes a gente não sente saudade de alguém, uma pessoa distante da gente, ou mudou de cidade, ou mudou de bairro, e a gente não vê, a gente pensa nessa pessoa, e no decorrer do dia, a gente encontra com ela, ou recebe um telefonema dela. Aí aquela saudade dá aquela leveza. Nossa, mas que bom que você me ligou. Como eu estava com saudade de você, você está... Não, estou ótima, graças a Deus. Ai, que maravilha. Não é assim que acontece nas nossas vidas? Né? Quanto a espiritualidade trabalhando. É a nossa comunhão mesmo. Tudo dentro dos ensinamentos de Jesus. Então, meus queridos, vamos conhecer Jesus. Não é porque alguém falou, não. É porque a gente escutou, a gente aprendeu, a gente buscou nas histórias, a gente fez esse relacionamento, essa vivência mesmo, essa sustentação. Vamos viver. Então, tudo que nos chega até nós, seja de que natureza for, vamos olhar com um olhar espiritual. Se for processo que a gente muitas das vezes ainda não consegue sanar, não consegue carregar, então para o nosso quarto fazer uma prece, pedir força. E a certeza que nós temos que na nossa vida tudo passa. Nada dura muito tempo. Todo tem seus processos de mudança. Tudo, 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 tudo. Tudo na nossa vida passa. Tudo. Então, são situações que nós vamos vivenciar. Então, não adianta estar mudar para lá, mas a gente mudar de espaço e ficar internamente com as mesmas situações, nós vamos levar para lá também, onde quer que nós estejamos. Então, que Jesus possa estar no nosso coração, que nós possamos trazê-lo todos os momentos da nossa vida, todos os minutos da nossa vida, tanto na alegria como na tristeza, sabendo que Ele é o nosso irmão maior e está sempre nos fortalecendo. Bom, então que Jesus possa abençoar e que nós possamos ter uma boa noite. Muito obrigada a todos vocês.